Eu me chamo Lucas e vou conduzir com vocês a reflexão dessa tarde. Pedimos que a paz de Cristo possa nos conduzir durante esses minutos que estaremos juntos e que os nossos corações estejam abertos a capturar um pouco da luz contida do ensino do Cristo. Nas últimas semanas, tivemos 2 momentos de reflexão em que falamos primeiro da alma na travessia do deserto da vida. Quando tudo falta, quando tudo parece faltar, e só lhe resta a fé para fazer a travessia, tal qual o povo hebreu na caminhada saindo do Egito até entrar na Terra Prometida. Semana passada, avançamos um pouco mais e fomos do deserto ao Getsemane, ao jardim, à noite, onde a alma reclusa precisa decidir se caminha sobre essa terra por conta própria ou se entrega e se confia na vontade do Pai. E aprendemos com o nosso Mestre o que devemos fazer quando a vida nos pede reflexão, nos pede decisão. Ele nos mostrou como conduzir. Mas depois do Getsemane, depois do que seja feita a sua vontade, precisamos lembrar que vem a prisão, que vem o abandono, que vem a humilhação, que vem o Calvário. Isso, meus irmãos, por si só, já é um grande ensino. O ensino de que a construção da fidelidade com Deus, ela precisa sair do discurso. Ela nos pede vir para a prática. E vir para a prática significa enfrentar um mundo de provas e expiação. Se o Cordeiro de Deus, aquele mais puro entre nós que já pisou nessa terra, atravessou por esse caminho, não nos iludamos de que o nosso destino possa ser diferente. E é nesse momento que a gente precisa lembrar que entre o joelho no chão e uma vida em comunhão com Cristo, tem um caminho a ser percorrido. Entre a oração e a fé na prática, existem as cruzes. E quando a cruz vem ao encontro da nossa alma, precisamos estar prontos. E é por isso que trazemos o tema de hoje para reflexão, quando a alma encontra a cruz. A proposta de hoje é fazermos um caminho do Getsemane, do jardim, até o domingo de Páscoa. E nós poderemos trazer lições que são contemporâneas, são atuais nos dias de hoje, dando a impressão de que os evangelhos foram escritos para nós, agora. O primeiro passo é saindo do Getsemane. É o momento da prisão. É o momento em que, com um beijo, Judas identifica aos perseguidores quem é o Cristo. Aqui, meus irmãos, precisamos lembrar que estamos falando de um discípulo do círculo íntimo de Cristo. Judas não é um neófito, Judas não é um maligno, Judas era um judeu que reconhecia em Cristo, que reconhecia em Jesus ser o Messias, que partilhou dos milagres que Jesus realizou, mas que entendia que ele poderia conduzir a libertação do povo judeu. Ele e não o Cristo. Ele e não Deus. Quantas vezes, meus irmãos, não colocamos também nós na posição de Judas? E aí cometemos feridas que são ainda mais dolorosas. Porque não é uma ferida, quando a ferida vem de um inimigo, ela é, de certa forma, tolerada, mas quando a ferida vem de dentro, vem de perto, ela é mais doída. Quando alguém usa da intimidade, da proximidade conosco, para ferir,
quando essa proximidade tem gosto de intimidade, enquanto a faca é cravada em nosso peito, enquanto a convivência, o afeto, na verdade transveste uma máscara de intimidação, de exposição, a gente tem a capacidade de machucar ainda mais. E quando sofremos movimentos assim de ataques do círculo interno, nossa tendência é como o daqueles discípulos, de sacar a espada e partir para a agressão. Cortar a orelha de um guarda, como foi feito. Mas Jesus rompe esse ciclo e nos mostra que nem nesses momentos a violência é a resposta. Jesus inverte a lógica e nos mostra mais uma vez como caminhar em aliança com Deus em momentos que a nossa alma se sente ferida. Também precisamos lembrar, meus irmãos, nesse momento de agonia da prisão de Pedro, aquele que caminhou sobre as águas com Cristo, aquele que tinha e exercia o papel de liderança junto aos discípulos, aquele que assistiu Cristo acalmar uma tempestade, aquele que se julgava forte, assim como nós em vários momentos nos julgamos fortes, íntimos do Cristo, porque rezamos, porque oramos, porque frequentamos o centro. Mas no momento em que a vida nos aperta, em que a dor nos visita, podemos agir tão qual Pedro e negar o Cristo. Nesse momento da prisão, então, meus irmãos, nós já temos a traição que vem de perto, a reação com violência, a negação do Cristo mesmo conhecendo. Podemos dar um pouco mais, avançar um pouco mais. E podemos ir agora para o caminho, para o Calvário. E convido vocês a fazer uma primeira parada quando Pilatos propõe à multidão de judeus uma troca. Oferece aos judeus a capacidade de decidir se eles queriam libertar Jesus ou Barrabás. Por muito tempo, eu julguei que essa decisão era muito fácil. Quem, em sã consciência, escolhe liberar Barrabás? Como aquela população pôde ser tão ingênua? Como aquela população pôde ser tão mesquinha? Como aquelas pessoas não conseguiam enxergar as consequências de suas ações? Mas, na verdade, meus irmãos, isso é uma prepotência minha. Porque hoje, até hoje, se olharmos pelo espelho da lente espiritual, nós continuamos soltando Barrabás. Quantas vezes nós preferimos soltar o Barrabás do orgulho e crucificar a nossa humildade? Quantas vezes, meus irmãos, nós escolhemos soltar o Barrabás da revolta e crucificamos a humildade da tolerância? Quantas vezes, meus irmãos, nós soltamos o Barrabás da crítica e crucificamos a benevolência? Aqueles judeus preferiram Barrabás porque queriam uma resposta rápida. Queriam um Messias que agisse ali, naquele momento. Mas isso não é a proposta do Cristo. O Cristo não age no nosso tempo. O Cristo não age na infantilidade dos nossos pedidos. O Cristo nos prepara para a vida eterna. O Cristo nos prepara para a grandeza espiritual. Então, meus irmãos,
Será que seremos espíritos maduros enquanto continuarmos soltando Barrabás? Proponho que a gente continue nesse caminho e um pouco mais à frente no Calvário nós vamos nos encontrar com Simão Cirineu. O Evangelho nos conta que Simão Cirineu estava de passagem por onde Cristo carregava a sua cruz e foi intimado pelos soldados romanos a carregar a cruz pelo Cristo, porque Cristo jamais não suportava resultado de tamanha violência que havia sentido. Então podemos deduzir que Simão Cirineu carrega a cruz até o Gólgota, porque Jesus não conseguiria fazê-lo. E aqui também tem uma capacidade de reflexão, porque Simão Cirineu provavelmente não saiu de casa com o desejo de hoje eu quero carregar uma cruz. Isso nos mostra, meus irmãos, que também nós não temos a capacidade sequer de escolher a cruz. A cruz nos encontrará quando menos esperamos. Seja a cruz de uma relação conflituosa, seja a cruz de um problema de saúde, seja a cruz de uma dificuldade financeira, seja a cruz de uma crise. E ali, nós estamos sendo chamados a carregar aquela cruz. O mais bonito, meus irmãos, é que o texto nos dá a entender que Simão Cirineu continuou carregando a cruz, mas na verdade ele estava seguindo os passos do Cristo. Cristo ia à frente, Simão Cirineu carregando a cruz atrás. Isso é uma vivência prática daquilo que o próprio Jesus já havia deixado. Aquele que quer me seguir, pegue sua cruz e venha. Mas também tem um outro ponto bonito de refletirmos sobre essa passagem, meus irmãos, que é: e se nós estivermos na posição do Cristo, carregando a nossa cruz? Deus pode enviar um Simão Cirineu para nos auxiliar. A pergunta que fica é: eu tenho prestado atenção e eu tenho permitido que Deus mostre quem é o Simão Cirineu? E eu tenho permitido que o Simão Cirineu se coloque em auxílio a carregar a minha cruz? Ou eu estou tão preocupado com a minha cruz, tão preocupado com a minha dor, que eu não tenho a capacidade de olhar para o lado? Avançamos um pouco mais, e nesse caminho da Via Crucis temos outro personagem importante. Os evangelhos narram que atrás de Jesus iam grupos de mulheres de Jerusalém, batendo no peito e demonstrando o seu luto. E Jesus olha para esse grupo de mulheres e dizem: não se perturbes com a minha dor. Se preocupem com seus filhos e com seus espíritos. É como se Cristo nos dissesse: está tudo bem sentir. Está tudo bem sentir compaixão por quem está do lado. Mas a dor, ela precisa ser ferramenta de evolução, meus irmãos. Não basta só sentir. É preciso refletir. Que lição espiritual tem nesse momento de dor? Que oportunidade de crescer eu tenho nesse momento de dor? Porque é preciso lembrarmos, meus irmãos, que a doutrina espírita deixa muito claro para nós que a dor não é joguete de um Deus maquiavélico. A dor é uma ferramenta pedagógica de crescimento espiritual. Por mais que não compreendamos, por mais que não consigamos enxergar o porquê, o para quê, eu tenho certeza.
O para quê sempre é para nos curar, por mais dolorido que seja. Avançamos um pouco mais, meus irmãos, e agora estamos no Calvário. Em cima do Monte Gólgota, temos 3 cruzes. Cristo no meio, 2 criminosos ao seu lado. Isso não está contido no Evangelho, mas a tradição da interpretação das Escrituras nos diz que os criminosos ao lado de Cristo, tem nome de Dimas e Gestas. E ali, crucificados, no ápice da dor humana, no ápice da dor física, existem 2 formas muito diferentes de reagir a tudo isso. Enquanto um deles provoca, expõe, procura em Cristo uma provocação de que se és o Messias, libera-te da cruz e liberas a gente também. Enquanto o outro o repreende, relembrando que a cruz em que eles estavam era fruto das consequências dos seus atos, diferente do Cristo. E esse, em um momento de lucidez, pede ao Cristo: Senhor, lembra-te de mim. Aqui, meus irmãos, temos alguns pontos para refletir. O primeiro deles: estar na cruz não significa proximidade com Cristo. Não é a cruz que converte, porque se a cruz convertesse, os 2 teriam percebido quem estava no seu lado e teria rendido graça. Ainda hoje, meus irmãos, podemos ter a lição de que o sofrimento que nos visita hoje, nós podemos escolher de que forma vamos reagir. Nós podemos escolher deixar que o sofrimento feche o nosso coração, nos azede, nos torne rancorosos. Ou podemos encarar o sofrimento, lembrando de que é possível um reencontro com Cristo. Apesar de nossos erros, apesar das consequências dos nossos atos ser a cruz, ser a falência das nossas decisões humanas, essa passagem nos lembra: ainda dá tempo. Se não fosse assim, Cristo não teria respondido para aquele criminoso: ainda hoje encontrarás comigo no paraíso. Não é aqui, meus irmãos, Cristo dizendo a ele, passando a mão em sua cabeça e dizendo: está tudo bem, seus atos não terão consequência. Cristo não tirou ele da cruz. Cristo não evitou que ele arcasse com as suas consequências. Mas ele deixou claro para aquele irmão que ele não estará sozinho. Não existirá abandono na sua cruz, meu irmão. É essa a mensagem que Cristo faz questão de deixar, mesmo crucificado. Podemos avançar um pouco mais, porque temos 3 frases ainda muito emblemáticas do Cristo ainda crucificado. A primeira delas: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mostra como uma alma pura, um espírito mais evoluído, consegue reagir à cruz. Enquanto nós reagimos à cruz com dureza, com raiva, com hostilidade, a cruz não conseguiu intoxicar um espírito resiliente como o do Cristo. E ele nos lembra que esse é o nosso destino. A segunda frase que Cristo proferiu, mesmo crucificado, é: meu Deus, por que me abandonaste? Aqui, uma leitura superficial poderia nos levar à conclusão ingênua de que o Cristo estava duvidando da presença de Deus naquele momento. Mas uma análise um pouco mais detida
nos faz lembrar que essa frase, na verdade, é o início de um salmo. É o Salmo 22. E aqui nós temos um outro belíssimo exemplo. Enquanto ali pregado, sofrendo das consequências de irracionalidade dos nossos irmãos, Cristo está atravessando o seu pior momento, lembrando da aliança feita com Deus. Lembrando dos ensinos de Deus ao povo hebreu. Colocando em prática uma religiosidade diante do sofrimento. E a última frase é: Pai, em teus braços entrego o meu espírito. Que na minha interpretação é uma frase muito profunda, porque é Cristo nos mostrando que a cruz, além de tudo, serve para definitivamente nos mostrar que nós não temos o controle. Na cruz é a prova cabal de que nós não controlamos o nosso destino. E que a cruz tem o papel de nos impulsionar a entregar o controle da nossa vida a Deus. E quem sabe aqui, meus irmãos, na cruz, ao decidirmos entregar a condução da nossa vida a Deus, quem sabe assim nós não começamos a curar a nossa alma. Depois do Calvário, vem o Shabat, vem o sábado. O sábado que para o povo judeu é um momento de consagração a Deus, do dia da semana dedicado à relação com Deus, também pode nos ensinar. Porque naquele Shabat tinha um silêncio, o fato já estava consumado, não haveria milagre, não haveria pregação. Mas assim, na descrição, a gente ainda pode ter uma lição muito poderosa. Porque foi nesse dia que tem um personagem chamado José de Arimateia. O Evangelho nos diz que José de Arimateia provavelmente era uma pessoa influente, porque naquele momento em que tudo parecia perdido, ele tem um ato de dignidade, de pedir ao governador daquele local a autorização para cuidar do corpo do mestre. Naquele momento, o mestre não podia fazer nada por ele. Não havia ali uma expectativa de um milagre, de uma cura. Mas tem uma lição de que quando tudo parece perdido, ainda nos resta agir com dignidade. E foi assim, com linho novo, especiarias, que ele preparou o corpo do Cristo e colocou provavelmente um túmulo que era para ele próprio, novo, para guardar o corpo material daquele que tanto curou e que tanto ensinou. E então chegamos no domingo. O Evangelho nos narra que Maria de Magdala vai ao túmulo ainda à noite. Já é um lembrete para nós de que o esplendor da ressurreição começa ainda no escuro. Quando a gente não consegue enxergar tudo. E Maria, ao procurar o destino que ela entendia ser humano, quando ela procura no local onde ela entende ser o destino final,
ela encontra um túmulo vazio. Ela não entende, ela chora, ela se desespera, até ser chamada pelo nome. Isso é muito bonito para nós, meus irmãos. Porque é como se Deus estivesse claramente nos dizendo: onde vocês enxergam o fim, para mim é uma passagem. Esse é um lembrete poderoso para nós, meus irmãos. Depois da cruz, haverá um túmulo vazio. A nossa vida não terminará na cruz. Os seus desafios não terminarão na cruz. Há um túmulo vazio te esperando. Há uma evolução te esperando. Há um Cristo te esperando e vai te chamar pelo nome. E num dia de hoje, num tratamento físico e espiritual, nós precisamos ter a certeza de que Cristo nos chamará pelo nome. Talvez aquilo que você deseja hoje não chegue do jeito que você quer. Mas nós receberemos aquilo que nós precisamos, meus irmãos. E que isso nos ensine o verdadeiro sentido da Páscoa. A certeza de que um túmulo vazio nos espera. A certeza de que o Mestre aguarda para nos chamar pelo nome. A certeza de que nós passaremos pelo Calvário, carregaremos a nossa cruz, sofreremos a consequência dos nossos atos, experimentaremos a dor física, a dor espiritual, mas o túmulo nos aguardará vazio. O Mestre continua retirando a pedra do nosso túmulo. O Mestre continua chamando os nossos espíritos para fora do sepulcro. Porque a promessa de Cristo na nossa vida é de vida eterna. Que possamos hoje, de coração aberto, receber o que de melhor nos espera na segunda parte do nosso trabalho.